do Professor Montanha, o canal que leva o meu nome, Professor Montanha. Agradeço a todos vocês por visualizarem as minhas videoaulas. Continuo com o mesmo empenho de transmitir o conhecimento, o carinho de vocês é muito importante. Numa semana, né? Hoje para mim é dia 10 de agosto. Eu comemoro 36 anos como professor de faculdade. Bom, visto isso, né? Vamos prosseguir com alguns temas importantes, como eu falei para vocês. Eu vou invadir um pouco a parasitologia, né? E eu vou dar alguns detalhes sobre os principais parasitas humanos. Os parasitas humanos, nós temos o grupo dos protozoários e temos o grupo dos eumintos, né, os vermes. Vamos falar de alguns protozoários, os mais importantes, né, que afligem a população, principalmente a brasileira, que é o que nos interessa mais, né? Vamos dar uma olhadinha então. Eu vou começar as nossas parasitoses com a giardíase, né? Que é causada por um parasita, um protozoário chamado Giardia duodenalis, né? Olha que foto bem bonita, né? Isso aqui não é um desenho, não. Isso aqui é uma imagem mesmo, né? Coletada de uma giardia. Então vamos lá. Algumas características, né, das giardias duodenalis. A doença que ela causa é a giardose ou giardíase. Tanto faz um nome ou outro. E aonde que esse parasita normalmente se aloja? Onde é que ele habita? Normalmente ele está no duodeno, normalmente ele está no jejum. Em alguns momentos, né, ele pode migrar para a vesícula biliar e habitar também os ductos biliares. Porém, não é o mais comum. O mais comum é no duodeno e no jejum, né? Ou seja, o intestino delgado. E como é que a gente transmite giardia de uma pessoa para outra? A transmissão é feita através de ingestão de cistos. Então, o homem, ao defecar, vai eliminar esses cistos. Esses cistos podem contaminar alimentos, bebidas, né? E uma outra pessoa acaba ingerindo estes cistos. E eles, durante o seu desenvolvimento, eles apresentam-se na forma de trofozoítos e na forma de cistos, né? Os trofozoítos são os adultos, né? São aqueles que vão realizar os processos de reprodução, aí eles vão se encistar e vão dar sequência ao ciclo, como veremos durante a aula. Então, é um parasita monoxênico. O que é monoxênico mesmo? Lembra da aula de conceitos básicos? Monoxênico é aquele parasita que necessita de só um hospedeiro. Não precisa mudar para um passarinho, para o gado, para o porco, né? Só no ser humano mesmo. E eurixeno. Eurixeno, o que seria eurixeno? Eurixeno seria o seguinte: quer dizer que esse parasita, às vezes, ele está dentro do nosso organismo, mas ele não obtém vantagem nenhuma. Ele tem uma vida limpa, né? Ele não exerce a atividade parasitária. Ele tem uma vida, ele obtém alimento lá por vias metabólicas intrínsecas dele, ele não retira do indivíduo que ele está parasitando elementos para conseguir sobreviver. Então existem indivíduos, existem seres humanos que têm a giardia, mas ela tem uma vida eurixênica, ou seja, ela mesma produz a sua energia, ela não retira alimento do ser humano, que é o nosso caso, no caso da giardíase humana, né? E faz com que esse alimento que ia para o ser humano vá para ela. Ela pode sobreviver por recursos próprios, acho que essa é a melhor definição. Os hospedeiros, homens e mamíferos, né? Que mamíferos? Gato, cachorro tem giardia, gato tem giardia, aves têm giardias, répteis têm giardias, todas duodenáveis. A divisão é uma forma de divisão que existe, né, na biologia, é por fissão binária longitudinal. O que é uma fissão binária longitudinal? Lá está aqui o bichinho, né, com o rabinho dela, no meio assim, ela vai dividir em duas, tá? Fissão binária longitudinal. Que mais?
O ciclo biológico da giardia é o seguinte: o indivíduo ingere o cisto através do HCl lá do nosso estômago, né? Onde o pH é em torno de 2, a casca, né? A parede do cisto é rompida, e isso nós chamamos de desencistamento. Então lá dentro, né, o bichinho, né, a pré-larva, né, o trofozoito, ela é liberada lá no duodeno e lá no jejúno. Existe uma região morfológica, né, nesse parasita, que é o disco subtorial. O disco subtorial é que nem se fosse um aspirador. Ele é responsável pela aderência da giardia à parede do nosso tubo digestório. É ela que faz a sucção. É ela que mantém o parasita fixo à parede. E esse disco subtorial forma um revestimento extenso na superfície da mucosa que faz com que haja comunicação das células da parede da mucosa com o parasita. E aí, por pinocitose, ou seja, pela ingestão de partículas líquidas emitidas pelas células, o parasita obtém os nutrientes e ele acaba, né, completando seu ciclo. Quando ele solta da parede do intestino delgado e migra para a região do seco, ele se incista de novo. Quando ele se incista de novo, junto com as fezes ele é eliminado, esse cisto vai para o meio ambiente, lá no meio ambiente pode contaminar alimentos, pode contaminar bebidas, aí a gente ingere o cisto de novo, uma outra pessoa ingere o cisto, e aí vai passando, e como diz aquele apresentador de televisão, a coisa vai dançando e rodando em ritmo de festa. Para a giardia, caro. Vejam essa imagem que sensacional, né? Veja aqui o parasita, né? Nós temos aqui três giardias aderidas à parede do nosso tubo digestório. Aderidas à parede do nosso tubo digestório. Agora, como é que é a clínica, né? A maioria dos pacientes, olha só, a maioria não tem sintoma nenhum e a cura é espontânea. Cura espontânea quer dizer o quê? Quer dizer que não é necessário nenhum medicamento. É lógico, né? Que remédio você dá para uma pessoa que não tem nada? Nada. Se ele está assintomático, ele nem percebe que está com a giardia. Tá claro? Nem percebe que está com a giardia. E logo, não é necessário que ele tome nenhum medicamento. Agora, tem os sintomáticos, né? Entre os sintomáticos, o que é que vai acontecer? Um quadro diarreico, que dura poucos dias, ocorre má absorção intestinal, então, como o nutriente não está sendo absorvido, vai gerar fraqueza, perda de peso. Nós temos dores na região abdominal devido a algumas enzimas que o parasita produz para se fixar. E uma das características muito importantes, né, talvez a mais importante, é o cheiro da diarreia causada por giardia, né? Ela é extremamente mal cheirosa, né? Um odor fétido, um odor pútrido, muito destacado nesse caso. Em crianças, pode gerar uma certa irritabilidade, insônia, náuseas e vômitos. Quando ela cronicamente se instala, tanto em adultos quanto em criança, né, gera o que nós chamamos de esteatorreia. Esteatorreia seriam as fezes associadas a gorduras. Quanto à epidemiologia, a distribuição da giardia, ela é encontrada em todo o mundo e é claro, né, naqueles países nos quais o tratamento de água, esgoto, né, a irrigação das plantações, a contaminação do manancial, da água do subsolo que vai acabar regando as plantas, é mais em país subdesenvolvido. Então temos uma alta prevalência, né, nos países mais subdesenvolvidos. Crianças, porque ela põe a mão no chão, põe a mão na boca, põe a mão no bumbum, está cheio, está com o resto de fezes, né? E põe, a criança não tem essas noções, né? Tratamento de água e esgoto ineficiente
fará com que alimentos contaminados apareçam, né? O controle seria, então, né, com a higiene pessoal, proteção dos alimentos na hora de você utilizar o tratamento da água, na hora de regar esses alimentos, na hora de lavar esses alimentos, e o tratamento dos doentes com alguns medicamentos, né? A furazolidona, a quinacrina e derivados dos nitroimidazólicos, né? Como metronidazol, que é o mais utilizado, né? O onidazol, tinidazol, imidazol, 5 dias de tratamento é responsável. O diagnóstico é feito um exame de fezes a fresco, com uma coloração com Lugol, e nós observamos os cistos da giardia na bolo fecal. Microscopicamente, é claro que é um protozoário, é microscópico. Pois bem, então essa foi, queridos, né, a nossa giardia, né? Essa foi a nossa giardia. Aguardem outros parasitas, lembrando que isso é um resuminho da coisa, né? Existem várias espécies de giardias, né? Naquela foto da giardia que tem no começo, existe toda uma morfologia da giardia, tá? Então existem mais detalhes. Isso aqui é uma coisinha de 10, 15 minutos para você ter uma noção básica, tá? Agradeço a todos pelo carinho, inscrevam-se no canal do Professor Montanha, né? E aguardem mais algumas videoaulas de parasitologia no seu canal da saúde. Até um próximo momento, muito obrigado.